Nós vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 10. E o tema da nossa mensagem hoje é um tema bastante interessante que eu vou falar para você daqui a pouco. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar, porque é importante que eu leia aqui por causa da gravação, né? Às vezes eu peço para todo mundo ler e não falo, e aí então nós não temos a gravação da leitura. E você que está nos ouvindo aí, nos assistindo também, Deus abençoe sua vida, que você possa no dia de hoje, como todos nós aqui, ouvir a palavra de Deus e agradecer a Deus no final dessa mensagem, não somente pela palavra, pelo louvor que já tivemos, pela confraternização, pelas orações, pela possibilidade que tivemos também de consagrar nossos dízimos e tudo aquilo que fazemos nesse lugar para a glória de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte no texto que nós anunciamos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, não há nele treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra de Deus que edifica a nossa vida. E todo o povo de Deus a uma só voz diz, amém. Você já parou para pensar hoje, eu sei que você é conectado no mundo, na vida, quais são os maiores problemas do mundo hoje? Eu quero falar para você, eu fiz uma pesquisa e busquei nessa pesquisa quais são os 10 maiores problemas do mundo hoje. Cheguei à seguinte conclusão. Mudanças climáticas e aquecimento global é um grande e terrível problema que o mundo está enfrentando. Essa mudança de clima que nós vimos aqui na nossa região, nós tivemos o ano mais quente dos últimos anos e, segundo estimativas, foi o ano mais fresco dos próximos 10 anos. Então se prepara que vem chumbo grosso por aí. Essas mudanças climáticas e esse aquecimento global estão trazendo transtornos no mundo todo. Pobreza e desigualdade socioeconômica é outro problema, não é só no Brasil. Todos os lugares do mundo têm esse tipo de problema. Eu queria dizer para você que a gente tem toda aquela coisa, Estados Unidos, na América, na Inglaterra, todos esses países de primeiro mundo também têm problemas de pobreza e desigualdade socioeconômica. Sempre um grupo menor de pessoas é quem domina o cacau, e um grupo maior vive em situação de pobreza. Alguns lugares, é claro, a pobreza é muito maior do que outros, a desigualdade é muito grande. Conflitos armados e guerras. Hoje a gente tem esse exemplo desses dois grandes conflitos que o mundo está vivendo, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia e a guerra de Israel com o Hamas. Mas eu queria dizer para você que nos últimos anos, o mundo nunca teve menos do que 20 conflitos armados acontecendo simultaneamente em algum lugar do planeta. E isso só tem se agravado. Os conflitos que nós vivemos hoje são conflitos que beiram a possibilidade de um conflito maior, de um conflito mundial. E esse é um grande problema para administrar. A discriminação e violação de direitos humanos também. Isso é um problema no mundo todo. E o mundo luta por causa disso. E por causa dessa luta é que se vai ao extremo,
Infelizmente, alguns extremos são assumidos, porque esse é um problema real. Discriminação, violação de direitos humanos, a gente vê coisas absurdas acontecendo. Você depois, se quiser, você busca na internet violação de direitos humanos, você vai ver o que acontece por este mundo afora. São coisas absurdas. Acesso limitado à educação e à saúde. Educação, saúde e segurança são 3 bases de uma sociedade saudável. Saúde e educação são as bases principais. A educação talvez seja a mais importante de todas. Eu falei hoje sobre isso, né? E, aliás, eu falei em 3 escolas essa semana, e numa delas eu falei exatamente isso, que eu me senti honrado de estar ali, porque a base de toda a sociedade é a educação. Se existem advogados, juízes, se existem pastores, existem empresários, existem pessoas de todas as funções que se possa imaginar, todos eles passaram pela escola. Todos eles tiveram pelo menos alguns professores na sua vida. Só que a educação, bem como a saúde, são problemas críticos, porque o acesso da população é extremamente limitado. Nós temos um sistema único de saúde no Brasil que faz o possível, mas esse possível é muito pouco, diante das carências na área da saúde, e a educação também é relativa, porque o que a gente vê é muita militância hoje no meio da educação, principalmente no nível superior. Faculdade hoje é uma coisa assustadora, e não deveria ser assim, mas infelizmente é. Temos também as ameaças à biodiversidade e à extinção de espécies. A gente não tem muita intimidade com essa temática, mas todos os dias alguma espécie da flora ou da fauna entra em extinção. E isso é um problema grave. Daqui a algum tempo nós não teremos mais por exemplo, daqui a algumas centenas, milhares de anos, não sei quanto tempo, se nós ainda estivermos no mundo, nós não teremos mais uma espécie de uma girafa, por exemplo. A girafa vai ser como um dinossauro, vai ser um animal, olha aqui, que animal gigante e tal, a Terra já teve um animal desse, porque todas as espécies elas correm risco de extinção, isso é um problema muito grave. O crescimento populacional descontrolado e a urbanização desordenada também são problemas do mundo atualmente. Nós já somos 8 bilhões de pessoas, é muita gente. Eu lembro que há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, o número era muito pequeno. Nem de longe eu imaginava que eu fosse assistir a história da humanidade com 8 bilhões de pessoas. No tempo de Jesus, estima-se que eram 250 mil. Hoje são bilhões, são pessoas e muitas pessoas que estão por aí. Desafios na segurança cibernética, isso é uma luta. Eu estou fazendo um curso muito interessante, eu estou fazendo um curso de hacker. E aí você fala, você está maluco, pastor? Não, eu estou maluco para aprender mais. O nome do curso é Hacker do Bem. E ele é ministrado pelo próprio governo federal. Então, são especialistas na área de segurança cibernética que estão nos ensinando, e eu estou me deliciando, eu estou aprendendo coisas que eu jamais imaginei que eu fosse aprender. Porque a segurança cibernética é um problema no mundo hoje, as pessoas invadem os sistemas e fazem o que querem. Esses dias invadiram o sistema da Câmara dos Deputados, escreveram um monte de coisa lá. Eles invadem banco, eles invadem as contas pessoais das pessoas. Imagina que problemaço, porque a internet ela vai progredindo a cada dia. O que se tem hoje dentro dessa área de tecnologia, daqui uma semana já está ultrapassado, já está obsoleto. E aí, então, esse é um problema que muitos se debruçam. Até por causa disso, esse curso, para que mais pessoas possam aprender a lidar com essa questão da segurança.
Problemas relacionados à ética e governança na era da tecnologia. Nós vivemos numa época de tecnologia que é assustadora, né? Quando a gente fala em fake, por exemplo, hoje em dia eu não acredito mais em quase nada daquilo que eu vejo em internet, porque tudo está sujeito a ser fake. Qualquer coisa, de um grupo, de outro, de uma linha, de outra, tudo. Eu tenho algumas práticas, né? Por exemplo, tudo que eu recebo, eu procuro pesquisar para saber se aquilo é verdade. Isso é um problema, porque essa questão da ética e a governança na era da tecnologia faz com que problemas se acentuem. Você quer ver uma coisa? As guerras que nós vivemos. Existe uma verdadeira guerra cibernética, além da guerra da pólvora, dos tiros, né? Uma guerra cibernética, guerra de informação. Cada um passando as suas informações e fazendo os seus debates, as suas conversas, segundo aquilo que lhes interessa. E esse é um problema do Brasil, esse é um problema nos Estados Unidos, esse é um problema lá no Oriente Médio, esse é um problema em todo lugar. Então, diante desses problemas, aqui eu só disse 10, né? Mas existem muitos outros problemas que nós poderíamos citar aqui. E se nós quisermos conversar ou debater sobre problemas do mundo, você vê que a gente tem muito assunto. Cada área dessa, se eu pegar e desdobrar, a gente passa um dia inteiro conversando. E não ia chegar a um denominador comum, porque o mundo até agora não conseguiu. Mas eu quero afirmar para você nessa noite que existe um problema que é muito maior do que todos estes problemas e que aflige o mundo também. Se você somar o prejuízo desses 10 problemas que eu citei, ainda assim, esse problema ao qual eu vou me referir nesse momento, ele é muito maior do que esse. E é um problema que, em certo sentido, inclusive, é a causa de alguns destes problemas que nós acabamos de falar. Um doce para quem descobrir qual é o nome desse problema. Pecado. Quem falou? Foi você? Muito bem. Eu vou te dar um doce, uma fatia de bolo confeitado. É o pecado. Esse é o problema. A Bíblia nos garante em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, que os pecados afastam o homem de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, tenha certeza disso. Longe de Deus o homem se enrola. Longe de Deus o homem fica numa situação difícil, ele tem muitas dificuldades. E ele vive constantemente numa situação de extrema dramatização. O homem sem Deus é zero à esquerda. Homem sem Deus é um problema sério. E pecar significa se afastar de Deus. Porque Deus não tolera o pecado. Deus é santo. A santidade de Deus não admite o pecado. Pecar significa literalmente errar o alvo. A gente já falou sobre isso, a gente sempre ouviu, independente de eu ter falado ou não, com toda certeza você já ouviu isso em algum momento da sua vida. É errar o alvo, é deixar de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. E veja o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala muito sobre o pecado, e a gente sabe disso. No texto de João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 4, nós lemos o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. É uma afronta a Deus. Tiago corrobora essa consideração quando afirma lá no capítulo 4, no versículo 17 do seu texto, o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você vê que a coisa é tão abrangente que é só você deixar de fazer o que é certo. Errar o alvo, literalmente. Você está cometendo pecado. Pecado é como a ferrugem. O pecado corrói. O pecado é como o câncer.
O pecado destrói. E o pior de tudo, o pecado mata. Câncer ainda pode ser curado. A ferrugem pode ser sanada, o problema da ferrugem. Mas o pecado não pode ser resolvido de uma forma tão simples assim. Porque por ser ofensa contra Deus, só Deus é quem pode livrar o homem dos problemas, das consequências e dos efeitos malignos do pecado. E isso só é feito de uma maneira, só tem uma forma de Deus perdoar pecado, é por pura misericórdia. Perdão de Deus para nós pecadores acontece por pura misericórdia. E eu vou definir os termos para você entender. Misericórdia significa não receber aquilo que a gente merece. Eu sempre digo isso. Uma vez eu disse isso para um doutorando, né? Eu falei para ele se ele conhecia a diferença da graça com a misericórdia. E aí eu disse, ele falou, não existe isso, é a mesma coisa. Eu falei, não, mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. Aí é a mesma coisa. Graça é você receber aquilo que você não merece. Isso é graça, não é? E misericórdia é você não receber aquilo que você merece. É a mesma coisa? Não, é diferente. E a misericórdia de Deus é que pode nos dar o perdão, só a misericórdia, porque eu mereço ser condenado. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, então nós merecemos a morte. É isso que a Bíblia nos ensina. Todos nós merecemos a morte. E perdão, o que é perdão? Perdoar é abrir mão de si em prol do outro. É o que Deus faz. Desconsiderar a ofensa a que foi submetido. E se aplica a Deus, porque quando nós pecamos, nós ofendemos principalmente a Deus. O nosso pecado traz prejuízo para nós. O nosso pecado pode ofender ou machucar alguma pessoa, mas a pessoa que mais é ofendida com o nosso pecado é Deus. Claro que a gente está usando uma figura, né? Uma figura, antropomorfismo, porque a ofensa de Deus não é como a nossa, né? Mas Deus se vê ofendido. E perdoar é amar alguém que fez mal e que o ofendeu, e acima de tudo esquecer o que fez. É exatamente o que Deus faz por nós. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, nós lemos: de novo terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás os nossos pecados na profundeza do mar. Eu sempre digo, brincando, o seguinte: Deus ele faz duas coisas importantes com relação a isso. Primeiro é isso que nós lemos e está escrito. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. A segunda coisa a Bíblia não diz, mas eu sei que Deus faz. Ele pega uma plaquinha escrito assim: é proibido pescar, e coloca ali. Né? Porque dos seus pecados, diz a palavra de Deus, eu já não me lembro mais. E Ele faz isso por nós, por causa do amor. O amor que é a manifestação do Cristo entre nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa do amor é que Deus nos perdoa, porque Deus não nos criou para sermos pecadores, muito embora Ele já sabia que seríamos, né? Alguém acha que Adão enganou a Deus ou traiu a Deus. Não, Deus já sabia que ia acontecer aquilo. Deus sempre soube de todas as coisas, mas Deus já havia planejado tudo. Deus é um grande estrategista. Ele já havia planejado. Eu vou criar o homem, minha imagem e semelhança de Deus, a minha imagem e semelhança. Vou amar esse homem vai pecar e eu, por amor a ele, vou enviar Jesus Cristo para poder subjugar aquele que o enganou e o fez pecar. Agora, uma coisa eu preciso dizer, e você já sabe,
Você que está em casa, eu não sei qual a sua condição diante de Deus, o conhecimento bíblico, mas não pode haver perdão da parte de Deus se não houver arrependimento. Arrependimento é muito importante. Provérbios capítulo 28, versículo 13, na linguagem revista e corrigida, nós lemos o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o segredo do perdão de Deus. É você confessar, é você se arrepender. Desse jeito, para nos livrarmos das consequências terríveis do pecado, nós precisamos reconhecê-lo, precisamos confessá-lo e precisamos nos arrepender. Se não houver isso, irmãos, não adianta. Não que Deus não possa fazer, Deus pode fazer, mas aí existe uma questão que é tão importante quanto o amor, que se chama justiça. E a justiça de Deus precisa ser considerada. Salário do pecado é a morte, ponto. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ponto. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ponto. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ponto. É o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus que vai nos garantir a remissão dos nossos pecados. Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, o pecado de todos os homens. Era isso que João e o próprio Jesus pregavam, sempre, o arrependimento. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, a gente lê o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando a gente fala Evangelho, entenda Evangelho como sendo as boas notícias de Deus. A palavra Evangelho quer dizer isso, boas notícias. Então, o que é o Evangelho? É a boa notícia. Qual boa notícia? Que Deus pode nos dar a remissão, o perdão de nossos pecados, através de Jesus Cristo. É por isso que chama Evangelho de Jesus Cristo. As boas notícias de Jesus. Que boas notícias são essas? Que Jesus, o Deus encarnado, veio estar no meio de nós para poder saldar a nossa dívida que não poderia ser saldada pelas nossas próprias, da nossa própria maneira, fosse ela qual fosse. Não adianta a religiosidade, não adianta a bondade, não adianta a integridade, não adianta nada disso. Só o sangue é que poderia nos libertar das consequências do pecado. E Jesus Cristo fez exatamente isso, ele derramou o seu sangue. Em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, nós também lemos o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Lembra que eu falei que ele joga no lado do esquecimento e coloca uma plaquinha proibido pescar? São apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. Mensagem poderosa, mensagem de Deus, que serviu aquele povo que a ouviu, e que serve a todos os que ouvem hoje. O Evangelho é algo precioso, irmãos. Você não faz ideia. Eu gosto de dizer, eu usei muito esse exemplo na época da AIDS, né? Imagine você que descobrissem um remédio que pudesse curar da AIDS. E você descobriu esse remédio. E você sabe exatamente o que pode curar deste mal que assolou tanto e que ainda assola o nosso planeta. O que você faria? Obviamente você ia querer compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis. Não é verdade? Então, o remédio que nós temos e que nos é proporcionado através de Cristo e do Evangelho é para algo que é pior do que a AIDS, que é pior do que qualquer mal que você possa imaginar.
porque é um mal que leva à morte, não apenas à morte física, mas à morte eterna, que é o pecado. E é por isso, irmãos, eu quero que você preste atenção nisso, isso é importante. É por isso que eu faço tanta questão de estar por aí pregando o Evangelho de Cristo. E é por isso que eu faço tanta questão de convidar vocês para que estejam comigo, para que nós possamos estar juntos, para pregar o Evangelho de Cristo. 2024, se prepare, só estou esperando passar esse período, porque o ano só começa mesmo depois do Carnaval. Nós vamos dar uma sacudida nessa igreja, para que essa igreja possa cumprir o seu papel nas ruas, nas escolas, no hospital, onde quer que seja, de pregar o Evangelho, de anunciar a boa notícia do Evangelho de Cristo. É até redundante, a boa notícia das boas novas de Cristo, que Ele vem nos dar vida e vida em abundância. Porque o arrependimento dos pecados é a única e perfeita solução para os problemas das pessoas. As pessoas sofrem por causa do pecado, irmãos. As pessoas padecem por causa do pecado. E a coisa que precisa ser resolvida em primeiro plano é o pecado. É por isso que quando Jesus curava alguém, você vai buscar na Bíblia todas as curas que Jesus fazia, ele quando curava, ele não dizia, você está curado, ele dizia o quê? Seus pecados estão perdoados. Olha que coisa bênção. Que coisa maravilhosa, porque Jesus tinha essa consciência que nós temos. Nós, o povo de Deus, nós temos essa consciência. O pecado é o maior de todos os males. Não existe problema maior do que esse no mundo, não existe problema maior do que esse no Brasil. E voltando para os problemas no mundo, muitas possibilidades de resolução são discutidas. Existem muitos comitês internacionais que lidam com os problemas do mundo, existem muitas conferências mundiais, e acordos entre as nações para poder tentar resolver os problemas do mundo, e a gente vê muito disso, principalmente na área do planeta, na biodiversidade, nas questões ambientais, mas em outras questões também, nas questões bélicas, os acordos de desarmamento nuclear, essas coisas todas. Mas com relação ao pecado, não tem acordo, irmãos. Não adianta fazer uma conferência internacional que não vai resolver essa questão. Não adianta querer fazer um comitê para discutir a questão do pecado, quais são os caminhos, o que a gente pode fazer, não vai chegar em lugar nenhum. Porque existe uma única solução para a questão do pecado. Uma única solução. E o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. O perdão que pode nos curar do pecado está em Jesus Cristo. Por aquilo que ele conquistou na cruz, pelo seu sangue derramado, pelo poder manifestado por Cristo, e que é manifestado ainda hoje, que cura pessoas miseráveis como eu, como você. E aí você vai dizer, pastor, nem de longe eu fui como você. Eu falei, eu sei. Mas todos nós somos pecadores. E para Deus não tem distinção, não. O pecado afasta o homem de Deus. E é por causa disso que a gente fala sobre isso sempre. Aliás, na quinta-feira eu falei sobre a volta de Cristo e disse que a igreja fala pouco sobre isso. A igreja também fala pouco sobre pecado. E a gente precisa falar mais sobre isso, para que isso seja traga um despertamento na igreja, para que a igreja se sinta despertada, porque, olha só, você vai dizer, pastor, eu não preciso me preocupar com isso, eu já sou salvo. É mesmo, crente? E as pessoas que você ama, que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo? Ou você crê que qualquer caminho leve a Deus? Porque se você crê que qualquer caminho leva a Deus, então está tudo certo. Mas nós cremos na palavra de Deus. João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso como eu, você tem pessoas que você sabe que precisam, que carecem do Evangelho de Cristo. Eu respeito toda a religião, eu respeito o direito das pessoas, inclusive não crer em Deus,
E nós precisamos respeitar, mas nós temos a nossa perspectiva espiritual. E a nossa perspectiva espiritual nos ensina isso. Então eu não posso estar acomodado, irmãos. A igreja tem que sair da sua zona de conforto, porque tem pessoas que amamos e mesmo pessoas que nem conhecemos, que carecem desse evangelho. E o propósito de Deus, quando pensou na igreja, e aí lá vou eu de novo com as minhas presunções, né? Imaginando que eu possa imaginar o propósito de Deus, mas que Ele me deixa entender, é que a igreja seja um instrumento de evangelização para o mundo. É por isso que Ele nos chama de embaixadores, é por isso que Ele nos chama de peregrinos na terra, é por isso que Ele nos chama de evangelistas, de homens e mulheres de Deus, porque o propósito de Deus é que nós possamos anunciar o evangelho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, que eu falo com muita dor no coração. Tem gente na igreja, antiga na igreja, que nunca falou de Jesus para ninguém. Isso é triste. Você não precisa literalmente ser uma pessoa agressiva para pregar o evangelho. Tem gente que é agressivo, né? Já chega metendo o dedo na cara dos outros, desafiando, e dizendo que você vai para o inferno. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso de maneira suave, dando um bom testemunho de vida, falando para a pessoa das coisas que você conhece e acredita. Ora, não é só sua fé, você precisa pregar, você precisa falar. E isso todo mundo. A igreja de hoje é completamente diferente da igreja de 30 anos atrás, quando eu comecei meu ministério. De 35 anos atrás, quando eu comecei minha caminhada. É diferente. As pessoas eram mais envolvidas. Eu me lembro, e a Rai se lembra também, nós fizemos parte de uma igreja que a ceia era às 5 horas da manhã, Aldelino. 5 horas da manhã o culto de ceia da igreja, uma vez por mês. A igreja lotava, você lembra disso? Lotava. 6h30 a gente estava tomando café, todo mundo junto. Aqui, ai de mim, se eu falar que a ceia vai ser às 7 da manhã. É capaz de ficar só eu e o Laudelino aqui, o Laudelino botando a mesa e eu pregando. Isso sem menosprezar os irmãos, pode ser até que eu esteja enganado. Mas muitos vão reclamar, mesmo que de uma forma velada. Né? Por quê, irmãos? Porque não existe mais aquele carinho, aquele apego, aquela vontade. Eu me lembro ainda nessa época, nós saíamos para evangelizar na rua, e esses dias eu disse para os irmãos, e quero dizer aqui novamente, que eu fiquei muito triste a semana passada. Naquela casa, nessa casa e nessa casa, pessoas de uma seita, ensinando as suas heresias, do lado da igreja. E aqui eu não me lembro de ter visto alguém da igreja pregando o evangelho para ele ali, ou para ele ali, ou para aquele outro ali. E você sabe o que eu vi? Nesse grupo que estava ali, falando de coisas que não têm a ver com a nossa fé, eu vi crianças de 5, 6 anos com a pastinha na mão. Eu vi uma senhora de muletas, irmão. Ela estava de muleta, não estou exagerando não. De muleta, cumprindo a sua tarefa de anunciar aquilo que ela crê. E às vezes um monte de gente saudável na igreja, ninguém vai. Ninguém vai. Ou poucos vão, ninguém vai é muita gente, né? Poucos vão. Então, a gente precisa mudar esse quadro, porque o evangelho é o remédio para a doença do homem, e nós conhecemos a fórmula. Eu e você conhecemos a fórmula, e temos que ministrá-la às pessoas que estão em nosso lugar. Quero fazer algumas considerações, 3 considerações para terminar a nossa fala. Como todo pastor bom batista, eu sempre falo isso, né? Porque o batista ele sempre divide o sermão em 3 partes, o presbiteriano em 7 e alguns em tantas outras partes. Mas eu gosto de dividir em 3 que a gente abrange melhor e de uma forma mais concisa. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que para uma pessoa
se livrar do pecado, obviamente que Jesus Cristo é o ponto pacífico, né, na discussão. Mas a primeira coisa que ela precisa fazer é andar na luz. No texto que nós lemos no início do nosso culto, dos versículos 5 ao versículo 8, nós lemos: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É o próprio Deus que nos chama para andar na luz. Estar na luz significa estar em Jesus Cristo. Eu não estou me referindo a essa luz que clareia a nossa noite, que ilumina a nossa noite. Eu estou falando da luz eterna que é Jesus, que clareia a nossa vida, a nossa caminhada, que nos dá esperança, que faz de nós, pessoas que somos para a glória dele. É interessante que quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele disse foi: haja luz. Não é isso? Haja luz. E ele viu que a luz era boa e fez separação entre as trevas e a luz. Jesus é a verdadeira luz. Ainda hoje as trevas e a luz estão separadas. E aqui agora a gente vai entrar aí entrar um pouquinho nessa questão e perceber que já desde aquele momento essa separação existia, trevas e luz. O que significa trevas hoje? O que significa luz? Hoje eu vi um vídeo, até compartilhei com os meus amigos. Já disse que respeito o direito de cada um fazer o que quiser. Mas eu estava vendo um vídeo da abertura do carnaval em Salvador, onde uma pessoa muito conhecida, um famoso, estava oferecendo oferendas ao Exu, para que ele pudesse guardar todos os foliões. Isso é grave, irmãos. O Exu, mesmo na perspectiva da pessoa que vive dentro desses conceitos de religiões que o cultuam, é a personificação do próprio diabo. E aí eu não estou falando, não, pastor, você vai falar isso, está comigo. Não tenho medo, porque eu sei que eu vivi lá 16 anos e conheço. Estou falando não do que eu ouvi falar, mas do que eu vivi. Nós vivemos em luz, é por isso que nós não estamos lá, pulando na pipoca. Aquela pipoca de Salvador mais parece uma luta em grupo de boxe, né? Vocês já viram? Alguém já viu como é? Aqueles caras tudo, né? Só dando paulada um no outro. Que festa mais diabólica, mais sem noção. Jesus é a verdadeira luz no mundo, e quem anda na luz obedece a Deus. Quem anda na luz obedece a Deus. Isso nos faz ter comunhão com Deus e com os homens. Sem luz nós não podemos enxergar, nós não podemos viver. Jesus nos dá a luz que nos faz enxergar essas coisas. E alguns não conseguem enxergar isso, alguns estão no meio e não conseguem enxergar. Nós abominamos o carnaval e ponto. Porque o carnaval não é uma festa saudável. Carnaval não é uma festa saudável. E a gente sabe disso. Carnaval de 50 anos atrás podia até ser menos prejudicial, era mais bonitinha e tal, mas nunca foi uma festa saudável. O nome já está dizendo, festa da carne, carnaval, né? É uma festa que não se aplica para nós. As pessoas que não têm a luz são enganadas pelas mentiras. Mentiras. Mentiras de que é uma festa comum, não é uma festa comum. Mentiras de que a gente pode fazer o que quiser, porque Deus perdoa de todas as coisas. Eu vi duas pessoas neste contexto aí.
uma dizendo para a outra tomar cuidado. Olha, toma cuidado porque o Apocalipse está chegando, né? O fim de tudo está para acontecer. A outra pessoa falou, lá ele, não tem isso não, não vai acabar não, né? Não tem esse negócio de Apocalipse aqui não. Por quê? Porque não tem luz, não consegue enxergar como nós. Para nós é claro. Você tem dúvida quando você lê as Escrituras com relação a isso? Essa semana passada nós falamos da volta de Cristo, não está tudo ali? A gente só não sabe quando, mas a gente sabe como. E isso pode acontecer em qualquer momento. Segundo o texto de 1 João capítulo 3, versículo 6, o servo de Deus não vive pecando. Nós não podemos viver pecando, muito embora sejamos pecadores. Nós somos pecadores, eu e você somos pecadores. Mas nós não vivemos da prática do pecado, porque Jesus Cristo nos perdoou de todo pecado. Não podemos agir como Ananias e Safira, que não se arrependeram de seu erro e morreram por causa disso. Nós precisamos entender, e não podemos ter dúvida quanto a isso, que para superarmos o pecado, precisamos andar na luz. Jesus Cristo nos dá a vitória, e nós precisamos andar na luz. Segundo lugar, eu já disse e confirmo, para se livrar dos pecados é necessário confessarmos os nossos pecados. No versículo 9 do texto principal da nossa mensagem, nós lemos, se confessarmos, olha a condicional aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Se for colocar na ponta do lápis, talvez eu seja uma das piores pessoas que Medeiros Neto já viu. Sou uma pessoa que fiz muita coisa ruim, mas eu confessei diante de Deus. Eu me arrependi diante de Deus. Paguei o preço que eu deveria pagar por isso. E eu acredito, eu sempre digo isso, independente do que eu fui, independente do que eu fiz, não tenho vergonha de assumir o que eu fiz, não. Não tenho vergonha nenhuma disso. Porque eu tenho convicção de que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Consequências, obviamente, ficaram, né? Cicatrizes, com toda certeza, eu tenho. Mas eu tenho a convicção de que eu fui perdoado. Lavado, remido, restaurado, transformado e curado pelo sangue de Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Mas isso tudo começa quando você decide mudar seu caminho. Tem uma moça aqui na cidade, eu já internei ela 3 vezes em comunidades terapêuticas. Ela vai, fica um tempo, volta e volta literalmente para aquela vida que ela tinha. Você sabe por quê? Porque pelo menos até pouco tempo ela ainda não tinha se convertido. Eu espero que essa última vez, essa semana ela foi de novo. Eu espero que dessa vez ela se converta, ela se arrependa, ela confesse, ela abandone o seu pecado e deixe Jesus curar. Porque Jesus cura, pode ser o pecado que for. Ainda que seus pecados sejam gigantescos. Não existe pecado que Deus não pode perdoar. Não existe pecado que Deus não queira perdoar. Pode ter certeza disso. Mas o problema é que o mundo, ele não está disposto a fazer isso. Ele quer viver a sua vidinha. Hoje de manhã eu estava conversando com alguém que falou, eu conheço gente que já falou que ia ir para o inferno. Eu já conheci um monte. Que o inferno, na perspectiva dele, na visão dele, é mais interessante do que o céu. Então não adianta, porque o mundo está sempre procurando uma desculpa para não se arrepender, um motivo para poder pecar. Quantas vezes, quem já pregou aqui para alguém, você já deve ter ouvido isso, já ouvi muitas vezes, você falou de Jesus para alguém, alguém falou assim para você, eu não estou preparado para isso. Quem já passou por isso? Você já ouviu isso?
Eu não estou preparado para isso. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Ah, eu não quero. O que ela está dizendo é isso, porque é tomar uma decisão. Não pense você que quando uma pessoa é convidada a se converter e não se converte, que ela não tomou a decisão. Ela tomou sim a decisão. Ela tomou a decisão de não se arrepender. Não se arrepender. Eu posso até aceitar a desculpa dele, mas eu quero dizer para você que Deus não vai aceitar desculpas naquele grande dia. Você vê que no pecado original, quando Adão tentou colocar a culpa em Eva, e essa tentou colocar a culpa na serpente, Deus falou, não, negativo, cada um aí vai ter que pagar o seu preço. Né? O homem pagou um preço, a mulher pagou outro, e a serpente pagou outro. Deus não vai aceitar desculpas naquele dia. Quando você estiver diante de Deus, e eu quero dizer para você que todos nós estaremos diante de Deus um dia. Não tem desculpa. Pedir desculpa é a mesma coisa de dizer assim, tire a minha culpa. Mas sem arrependimento, não adianta, porque o erro vai continuar. É por isso que a diferença de pedir desculpa e pedir perdão é exatamente isso. Pedir desculpa não tem arrependimento, pedir perdão tem. Arrependimento genuíno. É isso que a gente precisa aprender. Nunca dê desculpas para não se arrepender e nunca culpe alguém de você não se arrepender. Eu já vi isso também. Ah, pastor, eu até queria ser crente, mas não dá. Porque eu tenho uma situação assim que eu não posso mudar. Para com isso, irmão. Venha como está. E deixa Deus agir, Deus vai agir. Deus é amoroso, Ele quer perdoar todas as pessoas, Deus quer te perdoar. Seja qual for o seu pecado, Deus quer te perdoar. Mas é preciso reconhecer o erro. Quando a gente vê lá na Bíblia a história daquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ela confessa o seu pecado. E quando ela confessa o seu pecado, ela recebe o perdão de Deus. E uma coisa que acontece na sequência é tremendo. Aquela mulher se transforma numa grande evangelista. E ela começa a falar para os samaritanos a respeito de Jesus. Tem gente que se converte e não fala para ninguém. Aliás, não quer nem falar, Deus me livre. Se eu falar que eu sou crente aqui, vão acabar comigo. Isso é muito comum, por exemplo, na escola. Às vezes a pessoa não quer falar que é crente com medo de passar vexame, de pagar mico. Eu quero é pagar mico por Cristo o tempo todo. Deus quer nos perdoar. Ele nos chama. Vinde e arrazoemos, não é isso que ele fala lá em Isaías? Mesmo que seus pecados sejam gigantescos, o meu perdão é maior. Eu vou te curar. Para confessar os pecados, porém, é necessário que haja humildade para se arrepender. Dar o nome ao pecado. Tem gente que diz que está arrependido, mas não dá nome aos pecados. Né? É a mesma coisa de alguém que vai pedir perdão para alguém, chega e fala assim, olha, eu queria te pedir perdão. Se eu te fiz alguma coisa, eu quero te pedir. Você está pedindo perdão de quê, meu irmão? Se eu te fiz alguma coisa, como assim? Você já viu isso? Ah, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Isso não é pedido de perdão. Pedir de perdão é falar assim, olha, eu te fiz isso, 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 e eu quero que você me perdoe, é assumir a sua culpa. Diante de Deus é a mesma coisa, Senhor, me perdoa se eu fiz alguma coisa de... Meu irmão, você sabe que você fez. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos dar nome ao pecado, é por isso que nós oramos, nos arrependendo todos os dias. Deus já nos perdoou. Ninguém que aceitou a Jesus de verdade vai para o inferno, pode ter certeza disso. Não tem como. Porém, nós precisamos confessar diante de Deus todos os dias os nossos pecados, fazendo um exame pessoal, olhando para dentro de nós e nos ajustando a cada dia. É isso que Deus espera de nós. É por isso que são duas situações diferentes: conversão e santificação. A conversão é um ato. Você se converteu, acabou. Você não precisa se converter todos os dias. Né? Eu até falei aqui esses dias, tem uma igreja aí que a pessoa se converte e é batizada. Se ela se afastar da igreja, o dia que ela quiser voltar para a igreja, ela tem que se batizar de novo. E assim sucessivas vezes. Se ela se desviar e voltar 200 vezes, ela vai ter que fazer isso todas as vezes. Né?
Não precisa, conversão é um ato, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas a santificação é um processo. O que é a santificação? É exatamente isso, é a tua maturidade. Você crescer a cada dia. Você se arrepender de cara, porque tem muita coisa para você se arrepender, meu irmão. Eu tenho 35 anos na presença de Deus, ainda tem um monte de coisa que eu tenho que resolver. É igual aquela pessoa, o problema é que nós somos assim, igual aquela pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, aí a pessoa fala assim, qual é o seu maior defeito? Ele fala, o meu maior defeito é ser bom demais. Tem uns caras que falam isso, o meu maior defeito é ser perfeccionista. Não assume os seus defeitos, não é assim? Nas terapias não são assim também? Você pede as qualidades, a pessoa dá um monte, fala, me fala 3 defeitos seus, a pessoa fica ali meia hora pensando. É só abrir a sua boca que vai começar, vai vomitar igual gente grande, é muita coisa, é a vida toda para se arrepender, a vida toda para falar com Deus, a vida toda para ajustar, a vida toda para resolver as nossas pendências. Por isso que a salvação é uma estrada, que começa quando nós nos arrependemos e confessamos a Jesus, e que termina quando nos encontramos com Cristo na glória. Por último, quando nós nos arrependemos, como resultado do nosso arrependimento, que é a nossa ação, eu confesso, eu me arrependo, é a ação humana. Aí nós percebemos a ação de Deus. Deus perdoa. Deus perdoa de verdade. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Na sequência do texto que nós lemos, está escrito assim, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aí é que dá vontade de dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Nós somos pecadores, sim. Deus nos orienta para que não pequemos, mas quando nós pecamos, nós temos a garantia do perdão. E a garantia do perdão é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ali na cruz do Calvário, Jesus estava levando os meus pecados. Ali na cruz do Calvário, Jesus estava levando os seus pecados. Todos os seus e os meus pecados. Jesus nos dá a certeza da salvação, e nós podemos ter essa certeza porque Ele veio pessoalmente para nos perdoar. E ainda hoje está intercedendo por nós. Num sentido figurado, obviamente, porque Ele é o próprio Deus, mas quando estivermos diante de Deus, com todos os nossos pecados, Jesus Cristo vai falar, este me pertence, porque Ele se arrependeu, Ele confessou e entregou a vida para mim. E a prova que Jesus está ao nosso favor e que deseja que nós sejamos pessoas do bem, é que quando Ele sobe, um pouco antes dele ir embora, Ele fala a respeito do Espírito que Ele haveria de enviar. E Ele diz assim, em João 16, versículos 8 ao versículo 11, quando Ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. E esse é o maior pecado, falta de fé. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo, enviado por Deus. E nós temos em Pedro um grande exemplo da amplitude do poder de Deus. Pedro nos dá um grande exemplo. Pedro, ele foi avisado que negaria Jesus. Jesus avisou ele. Mas mesmo sendo avisado, Pedro não teve a humildade suficiente para reconhecer a sua fraqueza,
continuou arrogante, negou a Jesus Cristo. No primeiro momento ele fugiu, mas mesmo assim Jesus o perdoou. E o perdoou de forma tão tremenda que Pedro foi o primeiro pregador da igreja evangélica, da igreja cristã. Alguns vão dizer que Pedro foi o primeiro papa. Pedro nunca foi papa, mas ele foi o primeiro pregador da igreja cristã. E ele prega uma mensagem que, na primeira mensagem que ele prega, 3.000 pessoas se entregam a Jesus Cristo. Inveja santa desse homem, viu? Jesus veio para nos dar salvação e Deus nos avisa que somos pecadores. Isso que eu estou fazendo aqui, irmãos, é ministrando o Evangelho. Quando eu falo do Evangelho, eu tenho que falar do pecado. Senão a pessoa não vai entender a importância do Evangelho. E eu quero dizer para você, cuidado, irmão, porque o pecado mata. Cuidado, o pecado mata. Precisamos deixar as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Precisamos ter cuidado com a amizade do mundo, porque toda amizade com o mundo é inimiga contra Deus. É isso que diz Tiago no capítulo 4, no versículo 4. E como diz a frase famosa, e eu já repeti ela aqui algumas vezes, vou dizer mais uma vez: ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará de Deus. E eu quero encerrar a nossa fala com mais um textozinho da primeira carta de João, agora no capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 7. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz. A pergunta é: você é de Deus? Você é salvo? Você foi perdoado? E para saber, principalmente você que está em casa, que talvez não faça parte de uma igreja ou não tenha um relacionamento profundo com Deus, a Bíblia diz que quem está na luz não há treva alguma nela, mas quem não tem comunhão com Ele e anda nas trevas, tem um fim terrível pela frente. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o pecado, como eu já disse, quero reafirmar, é o pior mal da sociedade. Mas o pecado não é uma doença incurável. Ele tem cura. Me curei do pecado há 36 anos atrás. Continuo pecador. Aliás, eu sou o maior pecador dessa igreja. Continuo pecador. Mas eu estou curado pelo sangue de Jesus. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça, e nós vamos encerrar a nossa fala com uma oração. Todos que estão aqui são crentes, eu sei disso. Mas talvez você que está nos assistindo ainda não é. E quando eu digo crente, não estou falando de maneira pejorativa e nem me referindo a um grupo determinado religioso. Mas me refiro a alguém que crê e que vive para a glória de Deus. E eu quero desafiar você, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a colocar a sua vida nas mãos de Jesus. A confessar o seu pecado a Jesus, se arrepender do seu pecado, recebê-lo e pedir para Ele: Senhor, me perdoa do meu pecado, que eu tenho certeza Jesus vai curar a sua vida. Um dia você vai morrer, fisicamente, mas está garantida a vida eterna nos céus. Daqui a pouquinho nós voltamos para a casa do papai. Daqui a pouquinho, um pouco mais de tempo e voltaremos para a casa do papai. Porque aqui nesse mundo nós somos forasteiros. Aqui nesse mundo nós estamos de passagem.
E eu tenho que viver a minha vida com muita qualidade aqui nesse mundo. Isso não quer dizer que eu vou relaxar. Como diriam alguns aí no passado, eu vou cuidar do espírito porque a carne já era. Não, não é isso não. Nós vamos cuidar da nossa vida aqui, mas o principal é aquilo que está por vir. Agora, só viverá para sempre quem está livre do pecado. E a única forma de se livrar do pecado, eu já disse, é através de Jesus Cristo.